Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a cidadania e especialmente a cidadania da criança e do adolescente. Aqui é importante a gente frisar que a cidadania, ela pode ter duplo sentido. O sentido amplo de cidadania, no sentido da proteção estatal de direitos da pessoa, né, que está ligada aí à sua dignidade humana. Então, por exemplo, o direito ao trabalho, a inserção no mercado econômico, a questão do acesso a acessibilidade no meio urbano, né? A questão aí de acesso à cultura, a questão da saúde, da moradia, do transporte, né? A questão da garantia da vida, da propriedade, das liberdades de ir e vir e permanecer. Então, esse conjunto de direitos que garantem a dignidade humana é chamado de cidadania. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto eu, brasileira, que estou passando férias lá em Cabo Frio, quanto, por exemplo, um estrangeiro que também vai à praia, né, tem direito aí à segurança, né, de ter a preservação do seu patrimônio, né, ele se caso acontecer qualquer situação, né, de furto dos seus pertences, ele tem que ser ali amparado pelo Estado brasileiro, porque todas as pessoas que estão, né, incertas no território nacional ou que estão sob a tutela do Estado brasileiro merecem ter aí a seguridade, né, a segurança do seu patrimônio, da sua integridade física, da sua integridade psíquica, né, e da sua saúde. Nós temos também a cidadania no sentido estrito do termo, que é a capacidade que nós temos de termos, né, o gozo dos direitos políticos. Quando a gente tem o gozo dos direitos políticos, nós somos cidadãos no sentido estrito. E quem é que pode ser cidadão? O estrangeiro, no sentido estrito, ele não vai poder ser cidadão. Por que ele não vai poder? Porque ele não é nacional. Então, ele não pode adquirir o direito ao voto, né? Então, o estrangeiro aqui no nosso país, ele não vai poder votar, né? A não ser que depois ele passe por um processo de naturalização e aí se torne brasileiro, né? Por ele ter, né, adquirido a nacionalidade de forma aí derivada, né? Mas enquanto estrangeiro, ele não pode votar, né? E aí o direito ao voto, ele traz para gente essa possibilidade de sermos cidadãos no sentido estrito do termo, né? E aí a gente vai perceber, né, que o cidadão, a gente vai ver aqui, né, que ele pode começar a exercer o seu direito ao voto, e está na própria Constituição Federal, né? Tá aqui pra gente a questão, né, sobre a obrigatoriedade do voto, né? Quem é que é obrigatório a votar? Os maiores de 18 anos, né? Nós temos aqui, e vai ser facultativo para os analfabetos, né? E nós temos aqui para os maiores de 16 anos, né? E menores de 18 anos. Então, vocês, né? Se vocês tiverem aí mais de 16 anos e menos de 18 anos, vocês podem exercer a cidadania no sentido estrito, desde que vocês façam, né, ali o alistamento eleitoral, né? E aí vocês vão estar munidos de um título de eleitor. E quando vocês forem realizar os votos, inclusive a eleição está próxima, vocês vão apresentar um documento de identidade mais o título de eleitor para a sua votação, né? E hoje a gente tem o cadastramento em algumas cidades da biometria, né? Da digital, para evitar fraudes. Então, a importância do voto, né? O voto, ele é o exercício, é um instrumento de exercício da nossa cidadania. Então, isso é muito importante, né? Por isso que o voto, ele é secreto, né? Ele é universal, tanto homem quanto mulher pode exercer o direito ao voto. Isso é interessante, porque no Brasil, o direito ao voto feminino, ele acontece só em 1932, né? Então, é uma conquista.
Além disso, o voto é direto, nós vamos até a urna, né? E ali digitamos, né, qual é o número do nosso candidato ou da nossa candidata, e ele é periódico, né? As eleições, elas ocorrem de 4 em 4 anos, né? E obrigatório. No Brasil, a lei eleitoral traz a obrigatoriedade do voto. Bom, agora que a gente já sabe a diferença desses dois termos de cidadania, vamos falar da cidadania no sentido amplo, né? Que são aí a gama de direitos da necessidade do Estado proteger, né? De garantir a nossa dignidade humana. E aí nós vamos focar em relação à criança e ao adolescente, né? E aí a gente vai ver que pelos dados da Unicef, né? Nós temos mais de 56 milhões de crianças e adolescentes menores de 18 anos. Bom, mas por que eu falei menores de 18 anos? Para a normativa internacional, e aí o principal documento que nós temos é a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, é considerado criança todo ser menor de 18 anos, né? E isso, de uma certa forma, vai ser importante até mesmo para aquela questão, né, que nós temos da inimputabilidade do menor de 18 anos. Mas o que é a inimputabilidade do menor de 18 anos? O menor de 18 anos, ele não pratica crime, né? Ou seja, ele não pode ser responsabilizado, ele não pode ser chamado de criminoso. Ele não tem essa reprovabilidade criminal no sentido de a ele ser submetido penas, né? E aí a gente tem que a pior pena é a pena privativa de liberdade. Por quê? Porque essas pessoas, por um critério, né, analisado por vários cientistas da área das ciências naturais, das ciências sociais, né, da psicologia e principalmente, né, também as pessoas jurídicas, traz, né, que essas pessoas, as pessoas aí que são menores de 18 anos, essas pessoas, elas estão, né, elas possuem um desenvolvimento, elas são pessoas que estão em desenvolvimento, não tem ainda um desenvolvimento completo, né? São pessoas em desenvolvimento, em formação, né? E isso é baseado em critérios tanto biológicos quanto psicológicos e critérios sociais, né? Então, por isso que isso é até mesmo afirmado na Constituição Federal. Se a gente for na Constituição Federal, que é o principal documento jurídico que nós temos no nosso país, vai ter lá o artigo 228, que vai nos falar assim: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. E qual que é essa legislação especial? É o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a ele não vai ser submetido pena privativa de liberdade, mas sim ali uma medida socioeducativa, né? Levando em conta aí a sua situação de pessoa em desenvolvimento. Lembrando que é importante a gente salientar que não comete crime. Ele pode praticar uma situação, uma conduta análoga, semelhante, né, uma infração a uma infração penal, né? Mas ele não comete crime, tá? Adolescente não comete crime. Isso é muito importante. Se é uma criança que pratica um ato análogo a uma conduta delitiva, ela vai estar sujeita ali a uma medida de proteção, ok? Bom, e aí nesse sentido, é importante a gente fazer uma pequena análise histórica, né, da consideração dos adolescentes, né, dos adolescentes e das crianças. Nem sempre na história a gente teve um tratamento uniforme, né? O que isso quer dizer? Nem sempre a criança e o adolescente foram tratados como sujeitos de direitos, né? Como pessoas mesmo, né? A gente tem na antiguidade, lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, a questão das crianças e dos adolescentes serem objetos, serem posse do pater familias, né? O pater família era ali o homem, né, responsável pela
família, né? Então, a criança, ela não era considerada como um sujeito de direito, ela era considerado como uma posse. E o pater família, ele tinha o direito sobre a vida e sobre a morte das crianças, dos adolescentes, das mulheres que estavam ali sobre o seu poder, sobre o seu domínio. Isso é tão interessante para a gente poder trazer para o nosso estudo que, por exemplo, na Grécia Antiga, somente as crianças que nasciam saudáveis é que poderiam sobreviver, né? Olha a situação, né, complicada, bizarra, né, que existiu por muito tempo aí no período da Grécia Antiga, né? Para os espartanos, as crianças eram propriedades do Estado, né? E aí, se a gente lembrar lá do filme Esparta, né? Que tem os espartanos, um filme muito legal, né? Mostra que eles eram pessoas, né? Era uma civilização voltada para a guerra, né? Então, as crianças, os adolescentes eram treinados para serem soldados de Esparta, né? Então, pertencia ao Estado. E no Oriente, nesse período também, muitas crianças eram utilizadas ali como sacrifício aos deuses, né? Por questões religiosas, né? E aí elas eram levadas a sacrifício em razão ali da sua pureza, né? Então, por muito tempo na era antiga, as crianças eram tratadas, né, como coisa, como objeto. E a gente vai perceber, né, também que na Idade Média, né, o período lá que a gente vai do século IV até o século XV, né? Vocês estão vendo em história também o período medieval. Nós temos que as crianças, elas ainda continuam com esse status de objeto, né? Elas ainda não são sujeitos de direitos, mas há uma maior proteção dessa criança, né? Principalmente aí na condenação, né, de situações de abandono dessa criança ou de abusos dessa criança e desse adolescente. E aí, então, por que isso aconteceu? Por causa que a gente sabe que a Idade Média ela é marcada aí pelo cristianismo, né? Pela consolidação do cristianismo. Então, traz essa questão dessa proteção da criança e do adolescente em relação a abusos, em relação aí ao abandono. Mas nós não podemos esquecer que as crianças que eram tidas fora do casamento, né? Elas sofriam ali uma dupla vulnerabilidade. E o que isso quer dizer, uma dupla vulnerabilidade? Isso quer dizer que elas eram, além de ser tratadas, né, como criança, própria condição de criança, né? E aí não tinha voz, né? Então, se a gente for falar a palavra infância, né, de infância, infância é aquele que não tem voz, que precisa de um terceiro para falar por ele, né? Eles também sofriam discriminação, né? Porque os filhos que eram tidos fora do casamento ia contra ali todo um regime moral que estava instaurado na Idade Média, né? Eram considerados aí os filhos bastardos, né? E olha que interessante, na nossa Constituição de 88 é que a gente tem o reconhecimento da igualdade de filiação. Hoje não pode haver qualquer tipo de discriminação do filho havido na constância do casamento ou fora do casamento, né? Por quê? Porque a gente tem o princípio da igualdade, né, de filiação e da dignidade da pessoa humana. Bom, e aí, para a gente finalizar, né, essa pequena introdução, é importante a gente frisar o conceito de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Algumas pessoas, né, alguns grupos de pessoas precisam de uma proteção especial do Estado. Por isso que nós temos, né, em relação à criança e o adolescente, a legislação protetiva, que é o ECA, né? Por quê? Porque essas pessoas, devido à sua fragilidade ou à sua indefensabilidade, necessitam de uma maior proteção, de um maior cuidado. E em relação à criança e adolescente, é principalmente em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento, tá bom? Então, isso é muito importante. Bom, pessoal,
Continuando aqui, nós temos a evolução internacional da proteção dos direitos da criança e do adolescente. O primeiro documento internacional de proteção dos direitos da criança e do adolescente, ele vem com a Convenção para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças em 1921. Aqui é importante a gente fazer uma pequena anotação. Nós temos duas formas de proteção dos direitos. Nós temos a proteção no âmbito interno, no âmbito do interior do país. Então, o Brasil, ele tem normas próprias de proteção dos direitos das pessoas, né? Então, a gente tem a Constituição Federal, a gente, em relação às crianças e os adolescentes, nós temos o ECA, né? Nós temos as legislações penais, civis, né? Eleitorais, comerciais, né? Então, a gente tem um sistema de proteção de normas no âmbito interno. Só que, além do âmbito interno, a gente pode ter uma proteção a nível internacional, né? Ou seja, os estados, eles vão ali aderir, né, a tratados, convenções, pactos, declarações, e juntos ali eles criam um acordo em relação à proteção, né, das pessoas. Então, por exemplo, né, se falhar uma proteção no âmbito interno, né, pode-se socorrer aquele que tiver a violação dos seus direitos humanos, né, pode-se socorrer ao âmbito internacional. E aí, no âmbito internacional, a gente tem um sistema global, que é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, vocês já devem ter ouvido falar sobre a ONU. E nós temos os sistemas regionais. No caso do Brasil, ele está inserido no sistema regional de proteção interamericana, né? Porque nós somos americanos, né? Nós somos americanos, a gente está aí dentro da América Latina, né? Por exemplo. E nós temos o sistema europeu e o sistema africano. Nós não temos o sistema asiático, ok? Bom, então a primeira proteção, o primeiro documento internacional que surge é a Convenção para a Repressão dos Tráficos, né? De mulheres e criança, aprovada em 1921. Depois, em 1924, nós temos a Declaração dos Direitos da Criança e das Crianças, né, em Genebra, né, lá na Suíça, e pela primeira vez vai fazer referência aos direitos da criança, né? E isso vem antes da aprovação da ONU, né? Isso vem lá na Liga das Nações, né? Porque a ONU, esse organismo das Nações Unidas, né? Que tornam aí essa proteção internacional dos direitos humanos de forma efetiva, ela acontece em 45, pós Segunda Guerra Mundial, né? Porque o mundo estava aí devastado da guerra e fora da ressaca moral, né? Que a gente teve o Holocausto, a gente teve perseguição a pessoas homoafetivas, aos ciganos, né? A gente teve um período de grande barbárie, né? De grande aí, violação da dignidade da pessoa humana. Em 1948, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai trazer, né? Embora não fale especificamente de crianças e adolescentes, mas fala sobre o direito à maternidade, à assistência social e fala da igualdade. Lembra que eu falei para vocês que lá na Idade Média, né, existia ali um tratamento diferenciado entre filhos havidos dentro do casamento e fora do casamento? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz essa igualdade de filiação, né, em 48, no âmbito internacional. Nós temos que em 1946 é criada a Unicef, que é uma entidade dentro da ONU responsável pelos direitos, né, pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Em 1959, a Unicef, ela vai aprovar a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, né?
E aí fixa alguns princípios responsáveis pela proteção dos direitos das crianças, né? E aqui a gente tem, nesse primeiro momento, um documento realmente oficial mesmo, que vem da ONU, né? Ali de garantia dos direitos da criança e do adolescente, que é a Declaração Universal do Direito da Criança, né? Depois, nós temos, né, os pactos dos direitos civis e políticos, os direitos sociais, o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que traz também uma proteção da criança, principalmente em relação à questão da proteção de grupos de vulneráveis, como eu já falei para vocês, que são pessoas que, devido a uma fragilidade, uma indefensibilidade, precisam de uma maior proteção, precisam aí de uma atenção especial por parte do Estado e dos organismos internacionais. No âmbito do sistema regional, já que a gente pertence aí, o Brasil, ao sistema interamericano, né, de direitos humanos, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que traz também a proteção, né, à criança. E nós temos também, né, por fim, um dos documentos mais importantes, em 89, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que inclusive eu já falei para vocês que considera criança o menor de 18 anos. Por isso, né, gente, se às vezes vier um político falando para vocês, vamos fazer a redução da menoridade penal, né? Gente, isso não é possível. Por quê? Porque nós temos uma proteção interna que traz a questão da criança, que é considerada, né, os menores de 18 anos, então eles são inimputáveis, isso está inclusive, né, previsto na legislação internacional, e a própria Constituição Federal traz a inimputabilidade do menor de 18 anos, né? E por ser direitos fundamentais, né, por estar na Constituição, não é possível qualquer alteração, qualquer emenda, qualquer norma tendente a abolir isso, né? Então, quando o político vier falar isso para vocês, é balela, porque tem tanto uma proteção internacional que veda isso, como a própria Constituição, que é o principal documento jurídico do nosso ordenamento, ok? Bom, e aí, teve bastante adesão, né? A gente conta aí com 195 adesões, né? Apenas os Estados Unidos é que não assinou, que não aderiu à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, tá? Então, rapidinho, só para a gente não esquecer, em 1921, a gente já tem essa proteção internacional, que é a Convenção de Repressão do Tráfico de Mulheres e de Criança. Em 1924, a gente tem a Declaração dos Direitos da Criança, né, de Genebra. Em 1948, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz a igualdade de filiação. Em 1946, nós temos aí a criação da Unicef, que é um órgão dentro da ONU que cuida aí da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Em 1959, nós temos, né, a aprovação da Declaração Internacional dos Direitos da Criança no âmbito da ONU. Em 1966, a gente tem os pactos, né, internacionais de direitos civis, políticos, econômicos, culturais e sociais, que traz a proteção dos grupos de vulneráveis. E em 1989, nós temos o principal documento, que é a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, ok? A gente fica por aqui e aí na próxima aula a gente vai ver como que veio essa evolução da proteção dos direitos da criança e do adolescente no âmbito da nossa legislação interna. Como é que o Brasil vem tratando, né, ao longo do período histórico, a questão dos direitos da criança e dos adolescentes. Até mais, até a próxima aula. Um beijo para vocês.